Olá a todos e a todas, bem-vindos. Hoje temos mais um evento do Observatório de Direitos Políticos e Cidadania. Hoje a gente tem a professora Cláudia Toledo, da Faculdade de Direito da Federal de Juiz de Fora. Bem-vinda, professora Cláudia. Muito obrigada, professor Denis, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É um prazer para nós, é uma honra. O título da conversa hoje é Argumentação e Retórica no Direito, né? E também a importância prática dessa argumentação da retórica no direito. Então, professora, eu já queria começar com uma pergunta, né? O que é a teoria da argumentação jurídica? O que é a argumentação jurídica? A argumentação jurídica é o próprio discurso jurídico enquanto um discurso prático. Um discurso prático é aquele discurso que é normativo, que diz o que nós devemos fazer ou não devemos. E o discurso jurídico, ele é um discurso prático com uma especificidade. Ele tem condições limitadoras. O discurso prático, em geral, é o nosso discurso moral, o discurso sobre normas morais, normas sociais. O discurso jurídico, que é a argumentação jurídica, ele é um discurso prático que tem como condições limitadoras as leis, os precedentes e a doutrina. O discurso jurídico, então, ele não é completamente aberto. Esses são parâmetros que limitam o que nós devemos ou não devemos fazer, o que é permitido e o que não é permitido, segundo as leis, segundo os precedentes, segundo a doutrina. Né? E a teoria da argumentação é o estudo sobre esse discurso jurídico, com perspectivas diversas. Né? Você pode ter uma teoria da argumentação jurídica com perspectiva empírica. Então, ela vai analisar de forma descritiva os argumentos que são utilizados no discurso jurídico. Uma teoria que tem um enfoque analítico, ela vai ela vai pesquisar a estrutura lógica dos argumentos que compõem esse discurso jurídico. E uma perspectiva normativa, que uma teoria possa ter, ela visa a estipular critérios para que se alcancem determinados fins. Normalmente, o fim visado é, então, a maior racionalidade e correção do discurso jurídico. E existem teorias que associam esses aspectos, né? Então, é diverso, a teoria ela pode variar. Quais são alguns dos expoentes dessas teorias, então, que você está mencionando, né? Os principais autores? Olha, a teoria chamada teoria standard, teoria padrão, que tem maior peso mundial, ela tem como expoentes Robert Alexy e Neil McCormick, que, inclusive, publicaram no mesmo ano, coincidentemente, a sua tese, né, que foi a teoria da argumentação jurídica, em 78. Foi publicada em sistemas jurídicos diversos, né, um no civil law, outro no common law, mas são teorias que têm um aspecto, um caráter analítico normativo. Ou seja, ambas as teorias estudam a estrutura lógica que compõe os argumentos jurídicos e ambas visam a estipular critérios para o aperfeiçoamento desse discurso jurídico. E o aperfeiçoamento no sentido da maior racionalidade desse discurso. Né? Tanto que o Alexy, especialmente o Alexy, ele no livro dele, Teoria da Argumentação Jurídica, ele elabora 28 formas e regras da argumentação, né? Que ele coloca no apêndice ao livro. Ali a gente tem uma listagem, 28 regras e formas que ajudam a implementar a racionalidade do discurso jurídico. E essas fórmulas, né, essas 28 regras, fórmulas, qual é a utilidade ou a aplicação prática delas? Na verdade, não são fórmulas, são formas. O Alexy tem fórmula também, mas as fórmulas ele trouxe no segundo livro dele, na Teoria dos Direitos Fundamentais. Ali ele tem a fórmula do peso. Mas aqui na teoria da argumentação jurídica, ele tem formas, ele coloca, do ponto de vista lógico,
como que é a estrutura formal do argumento, mas ele não elabora fórmulas, ele só coloca a estrutura formal. Mas o mais importante, assim, para a prática, é o conjunto de regras que ele elabora, regras que, na verdade, ele não cria essas regras. O que o Alex fez? Ele teve uma visão da filosofia analítica aplicada ao discurso jurídico. O que a filosofia analítica faz? Ela tenta revelar o que está implícito no objeto que ela está analisando. No caso, ele está analisando o discurso jurídico, existem regras que estão implícitas no discurso jurídico, embora a gente nunca tenha estudado um código de regras para o discurso jurídico. Por exemplo, a regra geral da argumentação jurídica, o falante deve fundamentar o que afirma se lhe for pedido. Isso é uma regra que nós cumprimos, que nós seguimos, ainda que nunca ninguém tenha colocado. Olha, isso é uma regra do direito, né, da argumentação. E, então, a aplicação da teoria da argumentação, essa teoria que tem essa dimensão normativa, analítico-normativa, primeiro, a aplicação prática no sentido de melhor conhecimento do discurso jurídico, do ponto de vista dos argumentos que o compõem. Já do ponto de vista, então, do conhecimento, do cognoscível, do ponto de vista da maior noção de como é elaborado, formado o nosso discurso jurídico, isso já é uma contribuição, mas eu acredito que a maior contribuição seja a dimensão normativa dessa teoria, que é a de visar implementar a racionalidade do discurso jurídico. Porque o discurso jurídico, enquanto um discurso prático, ele pode ser racional, mas ele pode também ser irracional, já que ele é permeado de valorações. A gente pode ter um discurso valorativo altamente irracional, mas a gente pode ter um discurso com valores no seu conteúdo que seja racional, porque ele é fundado, ele é fundamentado com argumentos. Isso daí, essa contribuição para a racionalidade do discurso jurídico, eu vejo como a maior legado, e isso tem aplicação prática, porque nós estamos todo dia discursando juridicamente, seja num processo judicial, seja num debate doutrinário acadêmico, seja no processo legislativo em que se questionam quais leis estão em vigor, quais não estão mais, por exemplo. E todos esses discursos, eles são discursos que tratam de normas jurídicas, e a norma jurídica, ela existe para regular a vida social, isso é a vida de cada um. Então, quanto mais racional for esse discurso, tendencialmente mais correto ele será. E junto com a pretensão de correção do direito, anda a justiça, a pretensão de justiça. Quanto mais racional, tendencialmente, mais justo, mais correto. Isso tem total impacto social, né? Agora, professora, você falou bastante na questão da racionalidade, do racional, né? E a gente, na história, a gente percebe diferentes conceitos de racionalidade, né? Dentro, por exemplo, da sociologia, você tem o Weber, né, o Max Weber, que ele tem um tipo de racionalidade que a gente chama de mais racionalidade instrumental. Me parece que o Habermas, né, tem uma racionalidade comunicativa, né? Essa racionalidade a que o Alex, ou que a teoria da argumentação jurídica, né, se refere, ela tem uma definição mais bem amarrada, ou ela está para o leitor decidir o que ela é? Não. Para o Alex chegar à proposta dele de teoria da argumentação jurídica, ele passa no livro dele, esse livro é dividido em 3 partes, só na última parte que ele propõe a argumentação jurídica. Ele passa as 2 primeiras partes falando de teorias do discurso, de teorias da argumentação,
justamente para formar a base do pensamento dele. E, dentre várias teorias que ele estuda, ele aproveita parte de algumas, critica outros aspectos que ele acha equivocados em outras, mas a maior contribuição para o pensamento do Alex na teoria da argumentação jurídica foi Habermas, Jürgen Habermas. Então, a teoria alexiana é uma teoria discursiva também. Ela é centrada em pretensões de validade do discurso, tendo como ideal regulativo a situação ideal de fala, que Habermas também coloca. Então, as razões que o Alex diz, ele diz respeito aos argumentos e contra-argumentos trazidos num debate, para comprovação das premissas colocadas no debate. Isso é a racionalidade, a fundamentação, a justificação, é o trazer razões para o discurso. E as razões são os argumentos que fundamentam as premissas. Você está sem som. Sim, desculpa. Mas certamente não pode ser quaisquer razões, né? Elas têm que ser razões aceitáveis, né? Ou válidas. Daí não existe um critério prévio de validade das razões, a não ser nas regras da argumentação jurídica, existe lá, por exemplo, a regra da não contradição. Isso daí, para que seja uma razão o que você está trazendo para o discurso, não pode ser contraditória a sua afirmação. Também o dever de coerência. Você deve seguir em relação a si e em relação à fala dos demais. São parâmetros que são clássicos, esses são clássicos, né, para a racionalidade. Mas a gente vai ver, na verdade, se o argumento trazido ele é racional no discurso, no debate, dependendo dos contra-argumentos colocados em relação a ele, de modo a se chegar ao melhor argumento, né, consensualmente ao melhor argumento. O conteúdo do argumento não é possível se colocar previamente. Realmente é no debate que é trazida a viabilidade, a comprovação daquilo ali a partir da discussão. E essa questão do consenso, então, também, ou seja, é como se os atores, então, nessa comunicação, eles estivessem visando o consenso? É isso? Pois aí vai depender do cenário. Se a gente está aplicando a teoria da argumentação, se trata de uma argumentação jurídica desenvolvida no parlamento, aí a gente tem um processo legislativo, nós vamos chegar a um consenso, ainda que majoritário, com a formulação de uma norma, de uma lei. No processo judicial, se chega a uma decisão. Claro, cada parte está visando o seu próprio interesse, mas a gente tem um terceiro imparcial. Cabe a esse terceiro imparcial, então, a partir dos argumentos colocados pelas partes, chegar a uma decisão fundamentada e, na sua fundamentação, mostrar quais são os argumentos que sustentam aquela decisão dada. Mas você podia falar um pouquinho mais sobre esse terceiro? Essa terceira pessoa, ela é uma figura, né, uma hipótese? No processo judicial é o juiz, esse terceiro imparcial. Tá. Num debate doutrinário, não existe um terceiro, mas se busca o melhor argumento, consensualmente alcançado, ou, se não consensualmente alcançado, pelo menos demonstrado, não é? E aquele que tem a melhor demonstração, que mais responde a críticas, é o melhor argumento. E tende a se tornar a doutrina dominante, então, que é a que mais respondeu às críticas trazidas. Né? E qual que é a diferença, então, entre a argumentação jurídica e a argumentação geral? A argumentação geral é a argumentação prática que lida com o conceito do que é bom, do que é devido, mas sem os parâmetros limitadores que o direito traz, sem essa limitação da vinculação à lei, aos precedentes e à doutrina. É todo o nosso discurso
moral, todo o nosso discurso, o discurso religioso, que diz o que deve ser feito, todo o discurso que prescreve o agir humano. Isso daí é o discurso prático, geral. E o discurso jurídico é um caso especial desse discurso prático geral, cuja especialidade é essa vinculação a essas condições limitadoras. E a teoria da argumentação jurídica do Alexis, por exemplo, você falou que numa das obras dele, ele dedica boa parte da obra para falar da argumentação em geral. Não é Sim, isso? Mas, ou seja, por outro lado, curiosamente, ele é atacado, né? Tem muitos críticos do Alexis falando que ele é um autor formalista, né? E eu também que você falou que ele tem uma fórmula, né? Que tem fórmulas, né? Não na teoria da argumentação, mas ele tem fórmulas, em outras teorias. A obra dele, né? Mas, ou seja, a obra dele é meramente procedimental, ou seja, a gente seguindo determinados procedimentos, a gente alcançaria esses objetivos, talvez seja o consenso, talvez seja a justiça, ou esses críticos, né, eles estão sendo injustos com as ideias do Alexis? Bom, a teoria alexiana, ela é procedimental, sim, mas não é meramente formalista. Por quê? Primeiro, que ela parte de um pressuposto. Existe, Denis, eu não sei se você está aí. Existe, então, aquela margem do que é discursivamente necessário e a margem do que é discursivamente possível. O discursivamente possível, ele requer o que é necessário. E o que é necessário para que nós tenhamos o discursivamente possível? Discursivamente possível significa um discurso que seja racional. O que é necessário? Necessário são os direitos humanos e o regime democrático. Isso são valores. Isso daí é o conteúdo. Alexis parte desse conteúdo, porque ele trabalha com o que é discursivamente possível. Ele já pressupõe o que é necessário. Porque em um regime ditatorial, por exemplo, a gente não vai questionar de racionalidade do discurso. E a teoria da argumentação, ela visa justamente a racionalidade do discurso, né? Então, embora o pensamento dele proponha realmente procedimentos, regras, ele parte de um conteúdo, de direitos humanos e de democracia. E tem um outro aspecto. Essas regras, esses procedimentos, eles são extremamente importantes para que a gente consiga alcançar valores que sejam realmente objetivados pela sociedade. Porque a gente pode partir de ótimos valores, de ótimas intenções, mas se a gente não tiver um procedimento a ser cumprido, um processo a ser cumprido, regras procedimentais a serem respeitadas, a chance de se desvirtuar esse valor quando a gente chegar ao final do processo é alta. Basta a gente ver ações judiciais na nossa realidade recente que começaram com boas intenções, né, querendo realmente que valores que norteiam a sociedade brasileira fossem efetivados. Não foram cumpridas várias regras, normas procedimentais. Com isso, se desvirtuou completamente. Você chega a situações de atos autoritários que vão contra o direito, embora tenham partido de um ótimo começo, né, que era o respeito a valores brasileiros do direito positivo. Então, esse procedimentalismo não é sinônimo de um formalismo sem conteúdo. É um procedimentalismo que é necessário para que o conteúdo devido, querido por nós, seja observado, seja efetivamente alcançado. Né? E, professora Cláudia, né, a gente vive num contexto muito peculiar no Brasil nesse momento, porque a gente vive numa democracia formal, né, com problemas e tal, mas ainda assim com aspectos, uma realidade que tem aspectos de democracia, né, mas, porém, membros da sociedade clamando
ou atuando de uma forma autoritária, né, ou clamando por uma realidade mais autoritária. Como é que é a relação do Alex, né, e da teoria do Alex com esses atos autoritários, né? Deputados que atacam a democracia e depois, né, uma vez presos, se valem dela e que falam, por exemplo, que os discursos humanos deles estão sendo violados e que recorrem, né, a tribunais internacionais de proteção aos direitos humanos, né? Porque é curioso isso, né? A ação deles é racional. Como é que é a relação, né, desse tipo de atitude que a gente vem visto bastante no Brasil e a teoria do Alex? Se a teoria dele tem como pressuposto a democracia e direitos humanos, se não há respeito a esse regime democrático e a direitos humanos, já o ponto de partida já está indo contra o pensamento alexiano. Esse pensamento não se aplica a um contexto ditatorial. É necessário que regras de razão sejam observadas. Regras de razão são, basicamente, liberdade e igualdade discursiva. Quem pode falar pode participar do discurso e pode participar com iguais oportunidades de fala. Se a postura dos interlocutores não é essa, não é possível, não se está tratando aqui de uma argumentação jurídica nos moldes da teoria da argumentação jurídica. Pode até estar se discursando aqui, mas não é um discurso racional. Se não é um discurso racional, não é o discurso visado pela teoria da argumentação jurídica, que vai apontar, se ela tem essas regras, ela vai apontar, olha, esse discurso não é racional, por quê? Porque ele não está permitindo o acesso ao debate, ou porque o interlocutor não está permitindo a fala do outro, né? Se os valores, o ponto de partida dos interlocutores são valores que não são compatíveis com a democracia, já na origem, já está claro que isso daí, olha, é uma fala, mas isso não é uma argumentação. Não é uma argumentação, porque a argumentação ela pressupõe a participação livre e igual dos falantes. E os falantes trazem argumentos que são razões para fundamentar a correção ou a verdade das premissas do discurso. Quem tem uma postura de, então, imposição da sua vontade, está exercendo coerção dentro do discurso. É uma postura irracional. E existe a regra do discurso que prega a inexistência de coerção externa ou interna ao discurso. Então, essas regras, elas são importantes na medida em que elas funcionam como parâmetros, critérios que podem ser apontados para mostrar que, olha, essa fala não é racional, esse discurso não é democrático. A gente precisa de parâmetros para poder criticar, não é? A gente precisa de parâmetros objetivos para poder mostrar onde está o erro da fala do outro. E as regras da argumentação jurídica são parâmetros colocados para essa função também ali. Quanto mais aquelas regras forem seguidas, mais racional o discurso, mais democrático, então, maior a participação dos falantes, maior a igualdade discursiva, né? São realmente diretrizes que são dadas e que nos ajudam a ter esse senso crítico do que está cumprindo ou não cumprindo parâmetros democráticos, parâmetros discursivos, né? Mas, ou seja, diante daquilo que você vem falando, né, não parece que a teoria da argumentação jurídica do Alex é uma teoria meramente formal, puramente formal, distante da realidade, né, tanto política quanto, né, societária, quanto jurídica, no caso do Brasil, por exemplo? A teoria dele não é uma teoria empírica, empiricista, não é descritiva da realidade. Ela é diretiva da realidade. Na medida em que ela estipula, ela tem esse aspecto normativo, ela estipula o que deve ser, ela fornece parâmetros diretivos para a nossa conduta. Se nós entendermos que todo parâmetro normativo, que todo dever ser é uma idealidade imaginária que nunca será alcançada,
a gente acaba com o direito. O direito é um conjunto de dever ser. E a gente precisa do direito para regular nossa vida social. O contato do direito com a vida social, com o ser, é constante. Se a gente tira os ideais regulativos da vida social, a gente tem anomia, a gente tem o caos. E com isso, a gente tem a grande validade do mundo normativo, do mundo jurídico, do dever ser, e, consequentemente, das regras da argumentação jurídica, que também são normativas, também são dever ser. O contato é direto com a realidade, não é uma descrição, é uma prescrição. É o que nós fazemos todo dia, o dia inteiro, ao lidar com leis, com normas, e tira isso, tira essa prescrição, para ver o caos que fica a vida social. Se já é caótica, sem essas normas, aí a gente tem a lei da selva mesmo, aí é só a lei do mais forte. Né? E talvez uma última pergunta, né, com relação, então, àquelas pessoas que têm um padrão de agir, então, que não é racional, tá? Porque não baseado naquelas premissas, então, que o Alex coloca, os direitos humanos, a democracia, né? O que a gente faz com essas pessoas? Bom, se elas não... punir, né? Ou seja... Como? O direito pode puni-las, né, de acordo com padrões clássicos, tradicionais, com direito criminal até, ou né, qual o espaço de atuação, né, dessas pessoas nesses casos, em que elas estão agindo de uma maneira irracional? Bom, em primeiro lugar, a gente deve ter o esforço educacional de instrução da população no sentido da observância de normas de direitos humanos, de direitos fundamentais e de um regime democrático. Mas se isso não é observado na prática, a gente tem o direito aí, o direito nacional. O direito nacional é o primeiro parâmetro que a gente tem e que deve ser efetivado, sim. Se há descumprimento da lei, toda norma jurídica tem sanção. A sanção é para ser aplicada. Seja uma lei penal ou qualquer outra lei, seja a norma constitucional, uma lei civil. Se houve descumprimento, está aí para ser aplicado mesmo. Se o nosso direito fosse mais efetivo, se houvesse a certeza da punibilidade do seu descumprimento, com toda certeza, a gente teria uma sociedade muito mais correta no tratamento interpessoal. As pessoas se respeitariam muito mais o espaço, o direito do outro, nem que fosse pelo medo da sanção. A certeza da punição é altamente educacional. Não, o ideal é que a gente não cumpra a norma pelo medo da sanção, mas porque a gente concorda com a norma. Isso é uma democracia, onde o direito é legítimo. Mas, se houve o descumprimento, a norma deve ser aplicada e nem que seja pelo medo da sanção, ela deve ser cumprida. Né? Okay. Bem, professora Cláudia Toledo, muito obrigado. Né? Eu acho que foi muito interessante essa conversa. E eu que agradeço a oportunidade. Espero que a gente, né, se encontre novamente e que tenha novas entrevistas, novos bate-papos. Então, muito obrigado. A audiência também nossa. O nosso vídeo vai ficar no YouTube, no canal do Observatório de Direitos Políticos e Cidadania. Certo. Até a próxima, então. Até a próxima. Estou sempre à disponibilidade. Tchau.